Célula procarionte, aquela que não tem carioteca. Célula procarionte, aquela que tem carioteca. A carioteca não vem sozinha, a carioteca carrega com ela mitocôndria e membranas internas. Na verdade, verdadeira, a mitocôndria é quem permite a presença de carioteca e a presença das membranas internas, porque a presença de uma estrutura na célula que gera energia, que é a função da mitocôndria, é que permitiu com que as células eucariontes fossem mais complexas. Então, quando a gente olha para a mitocôndria, o excesso de energia produzida pela mitocôndria, que permitiu com que as células eucariontes desenvolvessem cariotecas e estruturas internas. Como a célula procarionte ela não possui mitocôndria, essa ausência de mitocôndria na célula procarionte é que faz com que ela não tenha energia suficiente para produzir essas estruturas internas. Então, quais são os tipos de células eucariontes que a gente encontra? As células protistas, as células animais, as células fúngicas e as células das plantas. Qual que é a diferença entre essas células? Todas elas vão apresentar mitocôndria, todas elas vão apresentar membranas internas, ou seja, as mesmas organelas internas ou organelas semelhantes internas, e a carioteca. Mas o que elas têm de diferente entre si? Quando a gente fala de protista, como o protista, a maioria dele, os protistas, a maioria deles são organismos unicelulares, esta célula aqui tem uma estrutura de controle de água, de controle osmótico, que a gente chama de vacúolo pulsátil. Então, a maioria desses protistas apresentam essa estrutura para controle do volume de água. Por quê? Porque ele não tem rim, ele não tem um outro mecanismo de controle. Então, o que vai controlar a entrada e a saída de água, o volume de água dentro da célula, são esses vacúolos pulsátios. Pode ou não apresentar cloroplastos, e aí veja esse detalhe, eu tenho protistas que não são autotróficos, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento, e não conseguindo produzir o próprio alimento, precisam se alimentar de matéria orgânica. Mas existem protistas que apresentam cloroplasto, e por apresentar cloroplasto, eles podem fazer a fotossíntese, eles conseguem ser autótrofos. Mas existem protozoários que são só heterotróficos, existem protistas que são só autotróficos, e existem protistas que são os dois. Eles conseguem tanto ser heterotróficos quanto autotróficos. Já na célula animal, a célula animal não possui nenhum controle osmótico, ela não consegue controlar a quantidade de água dela, porque essa célula deu essa função para o rim, ou deu essa função para alguma estrutura de controle, algum outro órgão de controle de água. Então, quando a gente fala especificamente dos vertebrados, o rim é quem vai fazer esse processo. Então, no nosso corpo, quem vai controlar a quantidade de água dentro do corpo é o rim. Então, a célula não precisa fazer isso, então ela não possui vacúolo pulsátil. Todos esses organismos que apresentam esse tipo celular aqui da célula animal são pluricelulares, ou seja, possuem várias células e células diferentes umas das outras formando tecidos, e essa célula aqui não apresenta cloroplasto. Ela não apresenta cloroplasto nunca, então a gente nunca consegue fazer fotossíntese. Já nas células, nos outros dois tipos celulares, o que vai diferenciar, ou o que eu usei como um recorte para diferenciar umas das outras, foi a presença de parede celular. Então, a célula do protista e a célula animal não possuem parede celular. Já a célula fúngica e a célula da planta possuem parede celular. No fungo, essa parede celular é de quitina. Quitina é muito semelhante aos compostos que a gente encontra no exoesqueleto dos artrópodes. Então, quando a gente pisa num inseto, ele faz crack, aquela casquinha que quebrou, fez crack, é de quitina. Essa quitina é a mesma quitina que a gente encontra na parede celular do fungo. O fungo não é um artrópode, não é um inseto, não faz parte do grupo dos animais, mas possui uma proteção na célula, possui uma proteção externa à membrana celular, e aí não esqueçam que independente se ele tem parede ou não, ele tem membrana celular. Toda célula precisa possuir membrana celular, precisa possuir essa estrutura externa que forma ou que divide o meio interno do meio externo. E quando a parede existe, a parede é externa à membrana. Então, aqui está a membrana plasmática da célula vegetal e aqui está a parede vegetal. Aqui está a membrana plasmática da célula fúngica e aqui está a parede da célula fúngica. A parede da célula fúngica é composta basicamente de quitina, mesma estrutura que a gente encontra no exoesqueleto dos artrópodes.
Os fungos não apresentam cloroplastos, ou seja, eles não podem fazer fotossíntese. Eles são todos heterotróficos, eles se alimentam de matéria orgânica, seja essa matéria orgânica viva ou seja essa matéria orgânica morta. E eles são uni- ou multicelulares, eles não são pluricelulares. As células dos fungos são todas iguais umas às outras. Então, eles são multicelulares no máximo, são várias células, só que todas iguais, vivendo juntos umas às outras. Quando a gente olha para as plantas, a parede celular da planta é de celulose, é também um carboidrato, assim como a quitina, só que é um carboidrato diferente que compõe a parede celular. Parede celular externa à membrana, a célula vegetal não deixa de ter membrana. A célula vegetal não deixa de ter mitocôndria por ter o cloroplasto, mas tendo o cloroplasto, ela consegue fazer fotossíntese. E essa célula a gente também encontra só em organismos que são pluricelulares, tem várias células diferentes umas das outras. E aí uma coisa que eu preciso fazer um adendo aqui para vocês, que a gente confunde muito, é o que é verde na planta é o cloroplasto. A parede celular não é verde. Se a parede celular da planta fosse verde, toda a célula de planta tem parede celular, então a raiz também ia ser verde, o tronco também ia ser verde, não só a folha. Então, quando a célula da planta está verde, é porque o cloroplasto está ali. Significa que toda célula de planta tem cloroplasto? Não, só as células que fazem fotossíntese. Células de folha, principalmente. E aí, eu tenho tempo ainda com vocês ou o meu tempo acabou? Nunca lembro. Me avisem aí se meu tempo acabou ou não. A última coisa que a gente precisava conversar, se meu tempo acabou, eu encerro por aqui, a gente fala na próxima aula, mas se eu ainda tenho tempo, eu vou embora. Eu gosto de falar. Mas, professora, as folhas amarelas e vermelhas. A folha, quando é amarela e vermelha, ela tem. Se ela é amarela por causa de algum problema, aí não necessariamente ela está sem cloroplasto. Então, o que acontece? A folha pode amarelar, ou seja, ela pode ficar amarela por causa de uma doença na planta. Isso pode acontecer. Ou quando a folha é amarela e vermelha principalmente, ela tem como se fosse uma camada de proteção, é como se fosse um protetor solar que a gente chama de antocianina. Então, quando a folha apresenta coloração vermelha ou uma estrutura avermelhada, uma capa avermelhada, é porque ela tem um protetor solar, ela tem uma capa ultravioleta, que é a antocianina. Por isso que ela aparece vermelha. Então, quando a gente olha para folha de suculenta, normalmente, quando fica muito tempo no sol, ela forma uma capinha vermelha em cima dela, uma parte vermelha. Não é que aquela parte não tenha cloroplasto, mas é que ela está recebendo sol demais e ela precisa filtrar esse sol. Esse filtro solar é feito pela antocianina, que é vermelha. E aí, quando a folha apresenta uma coloração amarelada, ou são partes da folha, aquela espécie não tem cloroplastos na folha inteira, pode acontecer. Então, existem algumas folhagens que têm pontinhos amarelos, que são naturais da espécie, que aí são pontinhos amarelos que são regiões que não tem cloroplasto, ou quando está faltando magnésio na planta, quando a planta está com déficit de magnésio, está com falta de magnésio, ela acaba ficando com a folha amarelada, porque o magnésio é quem dentro do cloroplasto, quem dentro da clorofila do cloroplasto é que dá a cor verde para a folha. Então, a molécula, o átomo de magnésio é que deixa a folha verde. Se a folha não tem magnésio, ela acaba ficando amarelada. Tudo bem? Mas isso a folha estando amarelada tem dois motivos. Ou é uma coisa natural da espécie, e aí são aquelas pontuações amarelas que algumas folhagens apresentam, ou pode ser por falta de magnésio na planta. Então a planta está com falta de nutriente, ela fica amarelada. Tá? Agora a vermelhidão é a antocianina, que é um protetor solar, é um filtro ultravioleta. Por baixo daquela antocianina ela está verde, mas por cima ela está avermelhada como um mecanismo de proteção contra o excesso de sol, tá? E aí, quando a gente fala da origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, eu preciso que vocês abstenham. Vocês vão ter uma brisa, mas uma brisa que vocês não estão entendendo. É um negócio muito louco. Quem teorizou esse negócio aqui, quem conseguiu provar esse negócio, gente, olha, estava num patamar de inteligência acima de qualquer outro ser humano.
A endossimbiose é um processo. Por que eu tô falando isso? Vocês vão entender por que eu tô falando que é um negócio bem fumado. Ele é um processo de engloamento, ou seja, uma célula maior. Imagina uma célula maior. Uma célula maior. Essa célula maior, lá no início, há 4,6 bilhões de anos atrás, ou há 3,9 bilhões de anos atrás, que foi mais ou menos quando a vida surgiu no nosso planeta, estava lá vivendo a vida dela. Aquela única célula vivendo a vida dela. Se alimentava de células menores, né? Era o que tinha ali. E aí, num determinado momento, num determinado período da vida dessa célula grande, ela englobou uma célula pequenininha. Ela ia se alimentar dessa célula pequenininha. Só que por um acaso do destino, ela não digeriu essa célula pequena. Por quê? Não sabemos. Ela não digeriu essa célula pequena. A não digestão dessa célula pequena fez com que essa célula menor que estava vivendo ali, esperando o dia da morte chegar, ela começou a sobrar energia para ela. Porque ela estava ali parada dentro da célula grande. A célula grande está lá, a célula pequena está lá dentro. A célula grande, a célula pequena. Essa célula pequena que está ali vivendo a vida dela esperando a morte chegar, começa a absorver energia, começa a absorver nutrientes da célula grande, porque ela está ali dentro, ela acaba absorvendo nutrientes. Até aqui vocês estão acompanhando. A brisa ainda não chegou no pior momento. Esses nutrientes que essa célula pequena está absorvendo e está conseguindo processar, ela acaba não gastando energia, porque ela está ali dentro da célula grande, ela não precisa caçar, não precisa ir atrás de comida, ela não precisa se proteger, porque a célula grande protege ela. Até aí, sossegado. O que começa a acontecer? Começa a sobrar energia para essa célulazinha pequena. Começou a sobrar energia para a célula pequena, sobrar energia para a célula pequena. E para quem que ela dava essa energia em excesso? Ela dava energia em excesso para a célula grande. A célula hospedeira, ou a célula grande, começou a ter energia a mais. Olha que legal! Essa energia a mais que tinha nessa célula grande permitiu com que essa célula grande se tornasse mais complexa, porque ela tinha mais energia. Se ela tem mais energia, ela tem como criar ou desenvolver novas estruturas. Lembra quando eu falei lá no começo, ou quando a gente começou a falar de bactéria, que a bactéria ela tem características muito peculiares a ela. E quando a gente olha para a mitocôndria, a nossa mitocôndria apresenta estruturas que são semelhantes à bactéria. Lembra que eu falei para vocês de DNA circular? Que a bactéria, a característica da célula bacteriana é apresentar DNA circular? A gente encontra dentro da nossa mitocôndria, que é algumas coisas que provam que esse processo aconteceu, um DNA igual ao DNA bacteriano, que é um DNA circular. Além de eu encontrar o DNA circular dentro da nossa mitocôndria, eu ainda encontro ribossomos dentro da mitocôndria, que é uma característica de célula. Além disso, além dos ribossomos, além do DNA, eu encontro dentro da mitocôndria uma estrutura ou uma estrutura de preenchimento muito semelhante a um citoplasma, que é um citoplasma da célula bacteriana. Além disso, a minha mitocôndria, ela consegue se reproduzir independente da reprodução celular. Então, se a célula se reproduz, a mitocôndria não precisa esperar a célula se reproduzir para ela se reproduzir. Ela consegue se reproduzir sozinha, que é uma característica de um organismo vivo. Ele conseguir se reproduzir sozinho, independente da divisão celular, ou independente das estruturas celulares, é uma característica de ser vivo. Então, o que aconteceu nesse processo todo? Esse processo é um processo que a gente já sabe que aconteceu, já é uma teoria. Então, teoria é uma coisa que a gente sabe que aconteceu, que já é comprovada, e hipóteses são coisas que podem ser testadas. Quando várias hipóteses chegam a uma mesma conclusão, e essa conclusão ela é viável e ela é usada para várias coisas, a gente chama de teoria. Então, a endossimbiose é uma teoria, a gente já sabe que isso aconteceu. Agora, esse processo é um processo muito louco, porque eu tinha uma célula bacteriana que ia comer uma outra célula bacteriana menor, ou uma outra célula menor,
Só que ao invés de digerir essa célula menor, essa célula ficou ali. E ficando ali, ela acabou gerando energia para a célula grande. E isso foi uma troca de vantagens. A célula pequena recebia energia, a célula pequena recebia alimento, a célula pequena não precisava se preocupar com proteção, quem se preocupava era a célula grande. A vantagem que a célula grande começa a ter é ter excesso de energia. E esse excesso de energia permite que ela seja mais complexa. Quanto mais complexa, melhora a sua capacidade de defesa, melhora a sua capacidade de metabolismo, e isso facilita para a célula grande. E ao longo dos bilhares de anos que esse processo foi sendo selecionado, foi sendo vantajoso, esses materiais genéticos, os materiais genéticos da célula grande e da célula pequena começaram a ser trocados entre si. Então, a gente consegue encontrar no nosso DNA fragmentos de um DNA que é semelhante ao DNA de bactéria, as DNAs mitocondriais. Então, a gente encontra dentro das células eucarióticas fragmentos de DNA que são semelhantes às células procarióticas. Dentro da mitocôndria, a gente encontra fragmentos de DNA que são semelhantes às das células eucarióticas. Então, hoje, essa é uma ligação, essa é uma relação tão intrínseca, tão dentro uma da outra, que houve troca de DNA entre esses tipos celulares. Suzy, eu dou uma retomada nisso aqui, nesse último pedacinho, na próxima aula. Vamos lá para a aula de história, eu já me alonguei mais do que eu deveria, tá? Desculpa aí pela minha empolgação. E a gente se vê na próxima segunda-feira, eu dou uma retomada nisso aqui e a gente começa a falar de membrana e de transporte de membrana.